Salve progressistas, eu sou o Clayson. Eu acredito que a essa altura você já deva saber que a Rússia invadiu a Ucrânia e a gente tem percebido que essa questão que era praticamente inevitável, ela acaba se concretizando em uma situação muito lamentável. Ninguém no mundo deseja uma guerra e a gente sabe que da forma com que a Rússia está tratando essa guerra, com a possibilidade de uma invasão por terra, isso pode proporcionar derramamento de sangue e claro, muitos problemas de crise humanitária, a necessidade das pessoas saírem correndo de onde estão para fazer uma migração aí quase que a toque de caixa. Na semana passada, o Putin já tinha retirado moradores de Luhansk, principalmente das duas cidades, Donetsk e Luhansk, que são próximas à fronteira. Eles acabaram retirando esses moradores de lá, oferecendo a eles para apenas uma cidade 700 mil passaportes, cidadania russa, e retirou esses moradores de lá para levar para cidades da fronteira da Rússia e permaneceu com os rebeldes, né, separatistas, aqueles que querem, na verdade, a independência de Donetsk e Luhansk. O último passo foi esse agora, que é a invasão propriamente da Ucrânia, bombardeando uma série ele prometeu, né, que ia ser só no leste da Ucrânia, mas é a Ucrânia inteira, ele está bombardeando. A verdade é que tem duas questões que eu queria tratar aqui com você nesse vídeo de hoje, sempre pedindo para você dar esse like aqui, né, para que outras pessoas possam acompanhar. O seu like ajuda muito o nosso trabalho, então, por favor, dê o seu like e também se inscreva no canal. A sua inscrição é importante, veja se você continua inscrito aí, caso você já seja, né, o YouTube está retirando as inscrições, e não se esqueça de ativar o sininho. As questões que eu queria abordar para você são duas. A primeira é o próprio discurso do Putin. Ele faz um discurso voltado para o seu povo, mas esse discurso acaba sendo, então, um discurso oficial para o mundo, e no meio desse discurso ele inventa uma série de mentiras claras. Ele inventa uma série de histórias que não tem nenhum cabimento. Uma delas, ele diz que, por exemplo, a Ucrânia está sendo tomada por uma extrema-direita, que são nazistas, que estão provocando morcínio, né, que estão provocando genocídio dos povos ucranianos, o que não é verdade. Então a primeira questão é ele inventar uma série de mentiras, de notícias falsas para justificar essa entrada dele no país. A gente precisa levar em consideração que na Rússia os meios de comunicação são oficiais. Então, para o povo russo, ele pode inventar o que ele quiser, porque o povo russo vai acreditar nisso e, na verdade, ele usa e abusa desse expediente, inventando uma série de notícias falsas que ele passa para o povo russo. Então, esse discurso é voltado quase que exclusivamente para o povo russo, mas que foi divulgado a nível mundial com uma série de mentiras. Todas essas que eu falei para você, que segundo ele quer fazer uma desnazificação da Ucrânia. Ele diz que a Ucrânia tem nazistas lá dentro, combatendo o que seria essa extrema-direita, esse nazismo, e por isso ele precisa oferecer segurança para a população da Ucrânia por intermédio da invasão da Ucrânia, ou seja, no objetivo de oferecer segurança, ele traz morte, ele traz insegurança para o povo ucraniano. Uma outra questão também foi a gente ver agora na madrugada, eu estou gravando o vídeo na madrugada, os debates entre os embaixadores de vários países na ONU, onde somente aquele embaixador russo é que colocou uma série de questões que não fazem o mínimo sentido, tentando, né, justificar a entrada da Rússia na Ucrânia, também em cima de uma série de informações que não se justificam. A gente vê palavras muito fortes da embaixadora da Alemanha, também da Inglaterra do Reino Unido, e a gente percebe que a gente está vivendo realmente um momento muito surreal,
onde a Rússia se fecha numa espiral de mentira e notícia falsa, e o mundo todo estupefato vendo a Rússia invadir a Ucrânia sem poder nada fazer, e de fato o máximo que eles podem fazer é essas sanções, né, que já estão sendo aí, de alguma forma, já estão sendo divulgadas aí pelos países do mundo todo. Esse é o primeiro ponto, né, essa situação completamente maluca do Putin, falando um monte de mentira e a Rússia sustentando essas mentiras. Agora, o segundo ponto é o que está acontecendo com a extrema-direita, isso no mundo e aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, o Trump, a primeira coisa que ele fez foi dizer que se ele era o presidente naquele momento, se ele fosse o presidente agora, né, nada disso teria acontecido. Ele diz, olha, o Biden é um cara muito fraco, se eu fosse presidente, isso não estaria acontecendo, não haveria essa guerra. E, na verdade, a gente percebe que, mesmo que o Putin esteja numa situação de combater a extrema-direita, é a extrema-direita que tenta sair ganhando do ponto de vista mundial do que está acontecendo. Aqui no Brasil é a mesma coisa. As pessoas, de certa forma, estão defendendo de todas as maneiras possíveis, né, o Trump. Então o Trump está usando uma catástrofe, uma tragédia, uma situação gravíssima como essa, a invasão de um país dentro da Europa, né? Isso está acontecendo no ambiente da Europa, e a gente percebe que isso provoca uma série de problemas mundiais. A gente vai perceber aí que uma situação que já estava quase sendo retomada depois de 2 anos de pandemia, ela acaba se acirrando novamente, muito prejuízo para todo mundo, inclusive para o Brasil, mas para o mundo inteiro, a Europa, os Estados Unidos, e a gente percebe que eles estão querendo se aproveitar dessa situação para fazer um debate político imbecil. Então, mais uma vez, a gente percebe que o papel da extrema-direita, não só no mundo, como aqui no Brasil, continua sendo aquele papel da escrotidão total, da estupidez, da canalice, da falta de caráter mesmo. Se aproveitar de uma situação como essa para tentar fazer valer uma narrativa sem sentido, completamente sem sentido. É claro que o Biden, ele é um presidente que deixa a desejar numa série de questões. Não estou também aqui defendendo o Biden, a gente sabe que ele precisava melhorar muito em muitos aspectos. Mas também não há muito o que fazer numa situação como essa. Não faz sentido os Estados Unidos entrarem em uma guerra. O próprio Biden disse que os soldados norte-americanos não vão entrar numa guerra com os soldados russos, e não faz sentido isso. A própria OTAN, né, a Organização dos Tratados do Atlântico Norte, eles não vão fazer isso também. Eu acho que a OTAN nem deveria pensar em fazer isso. O que vai acontecer é exatamente essas sanções e, obviamente, o pedido do ponto de vista diplomático para que a guerra não ocorra, para que as tropas russas saiam da Ucrânia, para que nada mais grave ocorra lá dentro. A Ucrânia é um país que precisava ter a sua soberania respeitada, e é essa última coisa que está acontecendo por parte da Rússia. Então esse vídeo é um alerta para você. Quando as pessoas começarem a colocar essa história de se o Trump tivesse lá... Não acredite nisso, sabe? Porque isso é apenas meio que chover no molhado, porque a própria direita brasileira, né, a extrema-direita brasileira, há dias atrás estava dizendo que o Bolsonaro evitou a guerra, né? E a guerra está acontecendo. Então, uma forma deles tentar fazer esquecer, né, eles tentarem fazer com que isso seja colocado para quinto plano, eles já mudam essa forma de abordagem e estão dizendo que o problema é o Biden, o problema é os Estados Unidos, tentando colocar isso nas costas dos Estados Unidos, de um problema que existe desde 2014, um problema que passou inclusive pelo próprio Trump, e o próprio Trump foi incapaz de trazer alguma solução. Então, se isso está acontecendo agora, é óbvio que isso não é uma culpa direta dos Estados Unidos, muito menos do Biden, mesmo que o Biden seja um sujeito lamentável em muitas ações. Essa reflexão eu quero trazer para você, quero até que você comente aqui o que você pensa a respeito de tudo isso, porque eu tenho um último elemento importante. O que está acontecendo na Rússia, de um presidente falar uma série de mentiras, de notícias falsas para o seu povo,
para os seus apoiadores e tudo isso tá ok, será que tem alguma relação com o que a gente vive aqui no Brasil? Essa ideia de que você pode falar um monte de mentiras, todo mundo vai acreditar e você vai poder governar em cima dessas mentiras e a partir daí começar a tomar uma série de atitudes como essa, uma atitude completamente lamentável. E uma última questão é se de fato a gente vai conseguir entender essa extrema-direita que não percebe que o discurso inteiro do Putin foi para combater a extrema-direita. Ele acusa a Ucrânia de ter se afundado no extremismo, na extrema-direita, que boa parte deles viraram nazistas ou neonazistas, e ele vai lá para tentar limpar essa situação como um todo, porque ele quer desnazistizar a Ucrânia, tirar os nazistas da Ucrânia, tirar a extrema-direita do poder. A gente lamenta com isso, porque o processo pode sim ensejar num derramamento de sangue desnecessário, lamentável e catastrófico para o momento que a gente está vivendo. Esse avanço de soldados por terra é o que há de pior numa guerra, né? Porque aí você tem mortes dos dois lados e muitos problemas do ponto de vista, como eu disse no início do vídeo, da população civil como um todo, né? Esse é um problema grave, a gente lamenta sobre tudo isso, mas eu quero que você fale aqui o que você pensa a respeito disso. Coloque o seu comentário aqui, não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal. Você pode nos ajudar por intermédio do Apoia-se, ainda dá tempo de você participar do sorteio de um livro agora nesse mês de fevereiro, e você também pode nos ajudar com qualquer valor por intermédio do Pix. A gente depende, para viver aqui, para o nosso canal, a gente depende da ajuda, da sua ajuda. Então, por favor, nos ajude e aguarde que a gente sempre vai trazer informações atualizadas sobre o que está acontecendo lá também com a política internacional. Grande abraço, até a próxima.